aí, gente? Saiu recentemente pra nós, por mídias não oficiais, que eu não posso divulgar aqui, um novo filme de Slime. Mas aí fica algumas perguntas pra muita gente. Será que esse filme vai ser bom? Será que esse filme é filler? Será que esse filme vale a pena? Eu vou responder tudo isso pra vocês, dando todas as informações necessárias que vocês precisam saber pra decidir justamente isso. Será que vale a pena ver o filme ou não? Então fica comigo até o final, eu tenho certeza que esse vídeo vai te agregar muito, principalmente se você for fãzaço de slime como eu. Valeu! E aproveitando, se você não é um crossfiteiro raiz ainda, até porque o canal é novo, segura a mãozinha, não senta o dedo no like ainda. Espera pra ver se o vídeo vai te agregar alguma coisa. E se você já é raiz, já aproveita e deixa o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E bom, começando do começo, o filme ele começa com um determinado ogro, que é um samurai extremamente parecido com o Benimaru, por que será, não é mesmo? Lutando para salvar a Vila dos Ogros. Lembra, gente, que a Vila dos Ogros foi destruída pelos orcs lá na primeira temporada? Inclusive foi assim que o Rimuru conheceu a Shion, Benimaru, todo mundo, etc. Só que como a gente viu na primeira temporada, ele acabou falhando. A Vila dos Ogros foi destruída e ele quase foi morto nesse processo. Só não morreu porque acabou sendo salvo por um pessoal de um reino um pouquinho mais distante a oeste da vila de Tempest, chamado Raja. E a princesa do reino de Raja, uma pessoa muito misteriosa, apesar de humana e apesar de relativamente comum, um ser humano comum no caso, tinha poder suficiente para nomear esse ogro, transformando ele num Kijin chamado Hiro. Então você já começa a se perguntar algumas coisas a respeito dessa princesa. Tem vários mistérios que circundam essa princesa. E o foco central da história desse arco do filme é dentro desse reino de Raja. E bom, essa introdução que eu dei pode dar a impressão pra vocês que isso aí tá encaixando bem demais com o que já foi mostrado na primeira e na segunda temporada, até certo ponto. Só que não está no material original. Esse arco não faz parte da Light Novel, então não é uma continuação direta na Light Novel. Agora vocês podem estar um pouco confusos. É ou não é filler? E a resposta é: não é filler. Vocês podem ficar tranquilos, isso não deve ser considerado um filler, mesmo não estando no material original, que no caso é a Light Novel. Não é, justamente porque foi o criador de Tensura, ou de Slime, como vocês preferirem chamar, que criou o script, os personagens, o arco inteiro pro filme. Só que como ele fez especificamente pro filme, isso não tá no material original dele, a gente pode considerar isso uma continuação alternativa. E por ser alternativa, ela não é essencial para o entendimento da terceira temporada. Então, resumindo, você pode ver o filme se você quiser, e você pode esperar a terceira temporada para ver direto se você quiser. Eu recomendo que vocês assistam se vocês forem tão fãs de Slime quanto eu. Eu adorei esse filme, justamente porque ele mostrou um extra muito interessante, um arco muito bem trabalhado, que fazia muito sentido entre as duas temporadas. Isso não vai afetar ninguém, isso não ficou fora de contexto, isso não ficou desconexo. E eu conheci personagens interessantíssimos que eu não teria conhecido nem se eu tivesse lido a Light Novel, entendeu? Então, pra fãs, vale a pena. Pra pessoas que não estão muito dispostas a ver filme, não curtem muito o modelo de filme e não ligam tanto pro anime, não vale tão a pena assim. Kuruka? Agora que eu já passei as informações mais necessárias para vocês decidirem por conta própria se vale ou não assistir esse filme de Slime, eu queria passar para vocês também as minhas impressões gerais, tanto sobre a parte mais técnica de produção, quanto na parte de entretenimento, porque que me divertiu e o como me divertiu, o quanto me divertiu, etc, etc, etc. Bora lá? Gente, eu já esperava que a animação ia ser melhor do que da primeira e da segunda temporada, até por causa do modelo de filme. O que eu tô querendo dizer com isso? Os modelos de filme, eles favorecem muitas staffs, em especial as boas staffs. Por quê? Eles têm mais orçamento, então eles têm mais dinheiro no bolso, eles trabalham com mais alegria também por causa disso. Eles têm mais tempo de produção, então eles trabalham com mais tranquilidade também. E principalmente, que eu acho que é o mais importante de tudo, eles acabam tendo muito menos tempo de tela para animar. Porque o máximo que você tem num filme é 3 horas e pouco. Quando o filme é arrastado, o negócio é longo, tipo Senhor dos Anéis, Avatar, essas coisas. Quando você tem uma temporada de anime normal, você tem no mínimo 6 horas.
Então você pensa que eles têm muito mais tempo e, portanto, isso acaba dando mais trabalho pra eles, eles não conseguem dar um carinho tão especial assim. Quando eles têm um filme, eles têm menos tempo e o contrário acaba acontecendo, eles conseguem dar um carinho mais especial caso eles queiram. Tem cenas de diálogo e de interação ali entre os personagens que estão extremamente acima do padrão da indústria. Eles têm até expressões dos personagens enquanto eles estão dialogando extremamente fluidas e muito realistas. A maneira como o olho mexe, a maneira como a boca mexe, as expressões de susto, de alegria e tudo mais são muito bem feitas. Em especial me chamaram a atenção no começo do filme. Obviamente, eu tô falando empolgado aqui, não é tão uau assim quanto eu tô falando, mas como é um negócio mais raro, porque mesmo quando a staff tem condição eles não dão tanta atenção assim, eu fiquei muito hypado quando eu fiz isso no começo do filme, tá? No decorrer do filme, até o final do filme, tem bastante cena de ação muito legal, algumas delas com o diretor dando ângulos muito criativos, assim, principalmente quando o Rimuro tá montado no hanga, você vê que o jogo de câmera do diretor muda bastante, ele faz um negócio como se você tivesse assim, imerso no que você tá assistindo, que também é muito legal, e a utilização e a escolha de repertório para música foi muito interessante. As músicas de muita qualidade, muito bem encaixadas, num volume decente. Por quê? Porque tem muito diretor que encaixa mal as músicas. Você vai ver o repertório de música que eles têm ali e as músicas são absurdas. Só que eles não usam, eles usam muito mal. Jujutsu, a primeira temporada, foi um grande exemplo de má utilização de música, de forma geral, assim. Tipo, tem músicas de Jujutsu que eu só fui descobrir que existiam no anime depois que o anime acabou, assim, mas muito tempo depois. E nem foi porque eu fui reassistir. Foi pelo YouTube, por jogos, por outras coisas relacionadas ali a Jujutsu, tá? Então, é complicado. Mas assim, do ponto de vista de entretenimento também, eu posso dizer que a história é satisfatória, do começo ao fim, de modo geral, porque ela tem começo, meio e fim, um negócio que é mais difícil de acontecer quando eles adaptam direto da light novel, mas graças ao criador da história ter colocado o dedinho dele ali com tudo, ele acabou fazendo um arco que ficou bem desenvolvido, bem trabalhado e com um fechamento bem satisfatório no final. Apesar de gerar certas polêmicas com relação à morte de alguns personagens ali, eu acho que o final foi satisfatório sim, tá? Você pode chamar o cara de covarde, porque tem muita gente que não fica satisfeita com esse tipo de final, mas particularmente eu não vejo problema. Eu acho que o mundo de slime permite esse tipo de coisa, então não fica um negócio forçado, né? Magia é uma coisa que possibilita várias e várias coisas. Danmachi, que foi o último vídeo que eu postei, é um grande exemplo disso, tá? E Danmachi, inclusive, eles exageram até mais do que em Slime. Então, assim, não vejo muito motivo pra reclamar disso, não. Mas, bom, cada um, cada um. E por último, eu queria destacar pra vocês essa personagem aqui, que ela é muito interessante, mas falar dela envolve spoiler. Então se você não quer spoiler, já sai do vídeo, porque isso aí não é pra você. Depois qualquer coisa você volta nesse minuto aqui que você parou pra ver o que eu vou falar. Mas é uma personagem que ela é tipo colega do Diablo, então ela é de uma espécie mais rara ali de demônios primordiais ou ancestrais. Todos são muito sadistas, eles são muito sádicos, eles têm umas personalidades interessantes e tem vários mistérios, porque eles são primordiais, eles estão lá praticamente desde que o mundo é mundo. E eu quero muito entender, tipo, eles são anjos caídos, eles não são? Eles são mais fracos mesmo que o Lords Demônios de forma geral? Ou é só o Rimuro que é tão forte que ele, tipo, passa esses caras, né? São coisas assim que eu gostaria de saber mais detalhes a respeito. Espero que eles desenvolvam isso mais pra frente. Então, assim, por ela, vale muito a pena ver, porque é um plotzinho interessante que eles deixam pro final, tá certo? Ela fica curiosa sobre o Rimuro, e eu acho que ela vai procurar saber mais sobre ele. Isso vai virar um problema? Isso não vai? A gente vai descobrir mais pra frente, né? Mas provavelmente a gente vai ver ela de novo em breve. Bom, era basicamente isso. Eu acho que o vídeo ficou bem completo, até demais. Vejam esse filme, deem uma chance. Se você realmente não quiser ver esse filme e ficou até o final, muito obrigado. Isso é um sinal de que você gosta de mim, tanto ou mais do que o conteúdo que eu trago pra vocês.